seguro é essencial para proteger os dados sensíveis dos usuários, preservar a integridade das informações e minimizar os riscos de ataques cibernéticos, garantindo uma confiabilidade e estabilidade nas operações. E como sabemos, sempre pode existir um mal-intencionado querendo obter essas informações sensíveis e quebrar o acesso de controle da sua aplicação. Nesse vídeo, vamos ver como isso pode acontecer e como nós podemos evitar que isso aconteça. Gostou da ideia? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para você que não me conhece, meu nome é Herbert Nunes, eu sou mentor e desenvolvedor na Trusted School. E como vimos na introdução, hoje nós vamos falar sobre a quebra de controle de acesso que pode acontecer nas suas aplicações. Lembrando que esse é o nosso segundo vídeo de segurança aqui no YouTube. Então, você pode consultar o primeiro clicando no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo. Mas, sem mais enrolação, vamos a isso. Então, antes de a gente falar sobre o que é a quebra de controle de acesso, vamos antes entender o que é o controle de acesso. Basicamente, o controle de acesso vai ser o processo de gerenciar quem vai poder acessar o quê. Então, como nós temos aqui nessa imagem, por exemplo, que exemplifica isso, onde nós temos um sistema que só pode ser acedido, pelo administrador. Ou seja, o usuário comum, ao tentar aceder a esse sistema, não vai conseguir. Ele vai obter um erro, certo? Então, isso daqui a gente faz, claro, através de algumas etapas. Primeiro, o usuário ele precisa se autenticar e dessa forma nós conseguimos saber quem é ele e saber se ele tem as autorizações, as permissões necessárias para estar acessando a determinada funcionalidade, acessando a determinada tela, a determinado ecrã. E dessa forma a gente consegue impedir com que usuários mal intencionados ou outros usuários comuns, que talvez por engano tentaram acessar o sistema, não consigam ver as informações. Um outro exemplo aqui seria quando nós temos um sistema onde usuários comuns podem acessar, por exemplo, um sistema bancário, vamos supor, onde eu tenho a minha conta, você tem a sua conta, eu consigo, no caso, entrar nesse sistema, você também, só que eu vejo os meus dados apenas e você vê somente os seus dados, A gente não pode ver os dados um do outro. Então, como aqui também está no nosso desenho, Então, a gente tem o usuário 1, ele não consegue ver os dados do usuário 2, Ele não consegue ver esses dados. E a mesma coisa vale para o usuário 2. Ele não consegue ver os dados do usuário 1, Ele obtém aqui um erro. Bom, isso daqui é o controle de acesso. A gente vai controlar quem pode ver o quê e o que seria a quebra disso. Bom, a quebra disso, ela vai ocorrer quando o usuário tem acesso a algo que ele não deveria ter. Ou seja, nos dois exemplos que nós temos, agora, além do administrador ter acesso ao back-office, o usuário comum também tem acesso, E aqui teríamos grandes problemas, Imagina quais funcionalidades teríamos nesse back-office. Então, esse usuário comum, não sabemos a intenção dele, pode ser que ele esteja ali tentando deletar talvez todos os usuários ou pegar as informações dos usuários, dependendo das informações, pode ser algo bem crítico, Então, não só para o sistema, mas também para a empresa. E também aqui no outro caso seria os dados, o usuário 1 conseguir ver os dados do usuário 2 e o usuário 2 também conseguir ver os dados do usuário 1. Também seriam ali informações sensíveis, que seriam vazadas, digamos assim, e isso seria também bastante perigoso. Mas como que isso funciona no OutSystems? Será que pode acontecer isso no OutSystems? Vamos ver na prática, se existe a probabilidade de acontecer esse erro. Então, eu estou aqui com a minha aplicação aberta da OutSystems, onde eu preciso fazer login para acessar a ela. Então, vou fazer aqui login. Vou colocar aqui minha senha. Colocar aqui um Remember Me e vou fazer o login. Eu consigo aqui acessar a aplicação sem problemas. E, por algum motivo, eu aqui sou um usuário mal intencionado. Quero hackear aqui, fazer um hacker e verificar outras informações. Então eu vejo aqui que na minha URL eu tenho ali o caminho Path Profile,
E se o que acontece se eu tentar outros caminhos? Será que eu consigo acessar outra informação? Então, eu vou ficar tentando aqui várias coisas, né? E vou tentar aqui, por exemplo, o back-office, uma palavra comum. Vou dar um Enter e vou conseguir aceder a uma outra aplicação com os dados que eu não deveria ter acesso. Então, estou dentro de uma aplicação OutSystems e as duas aplicações estão apenas para usuários que podem fazer tem que fazer login, né, para acessar. Então, se a gente observar aqui dentro do OutSystems, nós vamos ver que a nossa aplicação aqui, o Profile, né, que eu chamei, ele está marcado aqui com Registered. E o back-office também está marcado com Registered, possibilitando que qualquer usuário que esteja registrado no sistema tenha acesso a essas informações. Então, como que a gente evita isso? É evitar utilizar o Registered, ok? Evitar utilizar também o Anonymous. Por vezes a gente tem aquela vontade de fazer o teste, tem um pouco de preguiça, digamos assim, de fazer o login, mas ter cuidado. Se for utilizar Anonymous, depois verificar se realmente você retirou, se colocou somente a role realmente que deve ser, né? Porque senão a gente pode acabar causando aqui, né, algum problema que vai prejudicar não só o desenvolvimento, mas a empresa. E concernente ao Registered, talvez aqui você também possa ter aquele pensamento de o usuário não vai adivinhar o URL, mas você nunca sabe, né? O usuário pode ser ali mal intencionado, ficar tentando várias URLs ou até mesmo criar ali algum script, não sei, para buscar as URLs ou para ficar fazendo tentativas diferentes até obter algum resultado. Então, cuidado ao utilizar aqui o Registered. Utilizem somente a role específica para aquela funcionalidade, claro, a não ser que a aplicação seja realmente aberta para todos os usuários registrados. Aí, nesse caso, né, vale a pena deixar. Um outro exemplo seria aqui numa outra aplicação que eu fiz, onde eu clico aqui nesse botão, seria uma aplicação bancária, né? E eu venho aqui para o detalhe da minha conta, onde eu vejo os dados da minha conta, mas eu posso observar aqui na minha URL, eu estou passando o Customer ID, um parâmetro de entrada pelo ID. E ele está aqui recebendo o 10. Dessa forma, eu consigo simplesmente alterar essa informação. Se eu tenho aqui algum conhecimento, eu consigo vir aqui e alterar, por exemplo, para 7, dar um Enter, e o que vai acontecer? Ele vai buscar agora as informações do usuário, do customer aqui, né, do cliente, que tem o ID 7. E a gente teve aqui de novo uma quebra de controle de acesso, onde eu consigo ver as informações de outro usuário que não seja eu, né? Então, esse daqui, como que a gente poderia resolver, né? Então, a gente tem que evitar utilizar números simples na URL. Então, eu fiz aqui um outro exemplo, onde eu clico aqui nesse botão e dessa vez eu passo aqui um guide. Dessa forma fica um pouco mais difícil do usuário ele conseguir fazer alguma coisa, né, nesse guide, né, que é um pouco mais comprido, que tem vários caracteres, não são só números. Então fica um pouco mais difícil do usuário estar acessando aqui a informação. Claro que isso só não basta, ok? Vocês também têm outras opções, que além de passar aqui o guide, porque, não sei, esse usuário ele pode tentar, de alguma maneira, adivinhar esse guide e conseguir, né, ter sucesso nisso. Então, todas as ações que vocês tiverem aqui na tela, por exemplo, é bom que vocês verifiquem se esse usuário ele possui realmente essa role, né, se ele está ali realmente com as permissões necessárias para estar fazendo essa ação, ok? Então, basicamente é isso daqui. Essa é a quebra de controle de acesso, a primeira de 2021, né, da última pesquisa do OWASP Top 10. Foi a vulnerabilidade mais encontrada nos sistemas, então tomem atenção concernente a esses tópicos que a gente falou, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário falando se gostou ou se não gostou. Dá o feedback aí pra gente, que a gente vai melhorar com o seu feedback. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.